Pessoal, dando seguimento ao nosso estudo, nós trabalhamos com a visão de suspensão da execução e agora nós trabalhamos com a extinção da execução. Trata-se de um material enxuto, um material bem pequeno, mas que é necessário que a gente possa compreender dentro daquilo que eu falei na aula anterior, em que muitas das vezes o aluno ele compreende que a extinção da execução se dá por meio da satisfação da obrigação, principalmente quando ele associa aquela visão da quitação, né, da execução, lembrando vocês que todo o estudo que nós fazemos em relação à execução, quando eu digo processo de execução, na verdade eu também se aplica essas regras ao cumprimento de sentença. E volto a dizer que todo mundo visualiza de uma forma geral que a execução se extingue pelo adimplemento da obrigação do pagamento de quantia certa. Mas existem outras hipóteses. E quais são essas hipóteses e qual a previsão legal dessas hipóteses? Tem lá previsto no artigo 924, que os senhores devem abrir aí no material de vocês para que a gente possa acompanhar. Outro ponto relevante, além da gente analisar todas as hipóteses do 924, é que nós façamos uma análise do 925 como uma forma de introdução. A extinção da execução, portanto, aquilo que nós estamos estudando agora, ela produz efeito, então ela deve ser declarada pelo juiz por meio de sentença. Então, a decisão que extingue a execução, ela tem natureza de sentença, trata-se de uma sentença. Qual que é a previsão? 925, ok? Então vamos lá, as hipóteses aí do 924. Quais são as hipóteses as previstas do 924 quando se está diante de extinção da execução? Primeira hipótese, pessoal, a petição inicial foi indeferida. Lembra lá dos requisitos da petição inicial? Isso, pessoal, quando eu estou dizendo que a petição inicial é indeferida, aplica-se aqui ao processo autônomo de execução. Quando a obrigação for satisfeita, ou seja, quando há uma satisfação daquela obrigação que se executa, ok? Outro ponto relevante, o executado obtiver por qualquer meio ou qualquer outro meio a extinção total da dívida. E aqui eu quero chamar a atenção para que vocês não confundam o inciso 2º com o inciso 3º do 924. Cuidado, a obrigação, a satisfação da obrigação, ela é endoprocessual. Aqui o inciso 3º fala que o executado, a quem se executa, está se cobrando aquela obrigação por qualquer outro meio. Então, grifem aí qualquer outro meio. Tem essa dívida extinta, essa dívida sanada. Muita atenção com essas hipóteses, nós vamos falar sobre elas. Hipótese quarta, o exequente renuncia ao crédito, ok? Ele renuncia ao crédito. E, inciso 5º, lá puxa um pouco lá da suspensão. Lembra das hipóteses de suspensão 1 ano? Depois de 1 ano que fica suspensa a execução, ocorre a prescrição intercorrente. Então, só para a gente fazer um gancho da aula síncrona que nós tivemos, nós temos aqui um lapso temporal para a suspensão da execução. Suspende-se a execução. Durante o período de 1 ano de suspensão da execução, também fica suspenso a prescrição. Iniciado esse 1 ano, volta-se a correr o prazo prescricional. E qual que é a regra para a prescrição da execução? O prazo prescricional na execução é o mesmo prazo prescricional da ação principal. E aí, se ocorrer a prescrição intercorrente, extinta a execução. Continuando aqui, eu até trabalhei com vocês a questão da análise da prescrição intercorrente e se poderia ser suscitada mediante embargos à execução ou era possível suscitar aí mediante exceção de pré-executividade por ser matéria de ordem pública, portanto, passível de ser alegada por exceção de pré-executividade, ok? Então,
esse é um ponto a ser considerado. Outra questão também que eu trato aqui nessa aula assíncrona é sobre as hipóteses aí que o legislador não optou por prever como causa de extinção da execução as hipóteses do 485. O que significa isso? O que prevê o 485? Nós estamos falando de extinta a execução dentro daquelas hipóteses do 485 que tratava da extinção do processo sem resolução do mérito. Então, se a execução for extinta pelas hipóteses do 485, vejam que o 924 não abarca as hipóteses do 485. Então, o que a doutrina traz para a gente? Só pedir licença para fazer uma pequena leitura de parte do livro do Daniel Assunção que nós trabalhamos. Ele diz o seguinte: o legislador manteve a opção já consagrada anteriormente de não prever como causa de extinção da execução as hipóteses de sentença terminativa previstas no artigo 485 do CPC, nem mesmo com a ressalva de aplicação do que couber, ou seja, não se aplica. Resta torcer para que a omissão do legislador, segundo Daniel Assunção, novamente consagrado no rol das causas de extinção do processo, faça o STJ modificar o seu entendimento quanto à possibilidade de extinção da execução por abandono do exequente. Então vejam que essa é uma posição aí do Daniel Assunção fazendo uma crítica, uma análise crítica à extinção da execução por abandono do exequente naquela hipótese lá do 485 se aplicada à execução, e ele pede que o STJ mude o seu posicionamento quanto a esse entendimento da não aplicação do 485 como forma de extinção da execução lá do 924, ok? Então isso é muito relevante e aqui eu faço uma pequena pausa e uma pequena observação. Essa parte da extinção da execução ela é muito objetiva e bem específica, não há nenhum segredo quanto a isso. Bom, agora nós passamos a análise e por uma coincidência eu até disponibilizei isso no meu Instagram, um informativo 679 do STJ agora recente. Essa aula está sendo gravada no início do mês de novembro e isso agora é recente que eu coloquei no meu Instagram no final de semana. Nós temos o quê? Precedentes judiciais. O que se estuda nos precedentes judiciais, jurisprudência, súmulas, posicionamentos reiterados dos tribunais? Qual é o estudo que nós fazemos sobre isso? É se os precedentes, as súmulas, as jurisprudências, elas, uma vez consolidadas, elas são imutáveis e em quais situações o legislador pode afastar a aplicação de uma súmula. E se essa súmula for vinculante, ele pode afastar a aplicação dessa súmula ou pelo aspecto vinculante ele deve somente reproduzir essa súmula, esse posicionamento sumulado. E quando não estamos diante de súmula vinculante e os precedentes? Então, esse é um novo ponto da nossa matéria e eu começo no mesmo material, nessa mesma aula síncrona, fazendo uma referência aos precedentes judiciais. Isso significa que eu coloco aqui no material um informativo 679 do STJ, num RESP do Rio Grande do Sul, da relatoria da ministra Nancy Andrighi. No material, vocês vão ter uma pequena observação da seguinte forma: arquivo anexo ao material, página 22 do PDF. O que significa isso? Eu coloquei todo o informativo 679, extraí do site do STJ e coloquei lá com todos os assuntos, terceira turma, que é o caso desse julgado, segunda turma, todo o informativo 679. Se você quiser fazer uma leitura só desse RESP, desse julgamento da ministra Nancy, você vai fazer o quê? Você vai procurar na página 22 do PDF e lá você vai encontrar. Tá joia? Então, e aqui eu coloco algumas observações sobre esse julgado e começo o nosso estudo por esse julgado. Olha o que diz o destaque desse julgado.
A regra do 489, parágrafo 1º, segundo o juiz, né, a regra lá prevista no 489, o juiz, para ele deixar de aplicar um precedente, uma súmula, uma jurisprudência que foi invocado por uma das partes, então uma das partes pediu que fosse aplicada uma jurisprudência ou uma súmula, o juiz então, ao ser invocado a aplicação daquele precedente, daquela súmula, daquela jurisprudência, se ele não aplicar, ele deve demonstrar a existência de distinção ou de superação. Ou seja, ele deve fundamentar de que houve uma alteração, é distinto o que se pede, ou houve uma superação daquela súmula. Somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas ou os precedentes apenas persuasivos. Por exemplo, acordos proferidos por tribunais de segundo grau, distinto daqueles a que o julgador está vinculado. O que esse destaque traz para nós? Quando eu estou diante de uma súmula vinculante, o juiz, então, uma vez invocado a sua aplicação, o juiz, para deixar de aplicar, ele deve, então, demonstrar a existência de distinção ou de superação dessa súmula. Já no caso de súmulas ou precedentes que não são vinculantes, o juiz não precisa apresentar esses argumentos, porque elas, segundo o posicionamento da relatoria, né, do julgado, trata-se de meramente precedentes persuasivos, aqueles que se buscam persuadir o magistrado, ok? Então, você diferencia vinculante de não vinculante. E aqui eu trago no material todo o destaque, todo o fundamento, tá joia? Coloco para os senhores também, e eu já comecei falando a aula sobre precedentes, sobre súmulas, coloco também o conceito doutrinário para que vocês façam uma leitura do conceito. Lembrando a vocês que precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como fundamento. Então eu pego um julgamento, normalmente nós utilizamos julgamentos de tribunais de segundo grau ou tribunais superiores para persuadir o juiz de primeiro grau. Então isso é um precedente, eu pego os precedentes como forma de persuadir o julgamento do magistrado. E aí, outro ponto relevante são as súmulas, que todos vocês no sexto período conhecem, súmulas vinculantes, as súmulas e os julgamentos aí, as jurisprudências de forma geral, tá? O nosso estudo se baseia, então, na análise de um artigo em específico para a nossa aula assíncrona, que nós posteriormente iremos dar continuidade. Eu trato aqui do artigo 927, queria passar isso para vocês, 927, o inciso 4º do 927. O 927 caput traz o seguinte: os juízes dos tribunais observarão, inciso 4º, enunciados de súmula do STF em matéria constitucional e enunciados de súmula do STJ em matéria infraconstitucional. Bom, a doutrina trata que o referido inciso doutou de eficácia vinculante os enunciados de súmulas do STF e do STJ. Esse dispositivo, segundo parcela da doutrina, ele trata com grande relevância as súmulas desses dois tribunais. E aqui eu quero fazer uma observação. Ainda, né, que nós tivemos esse posicionamento da ministra Nancy, do STJ, é importante considerar que para a doutrina, a legislação, ao trazer essa previsão, ela pega os enunciados de súmula, mesmo não sendo vinculante, e eleva a uma categoria de que se faria necessário, portanto, mesmo não sendo vinculante, a justificativa de distinção ou de superação por parte do magistrado, uma vez invocado pela parte ou a sua aplicação, tá? Aqui, então, a gente trabalha com essa primeira parte introdutória e eu quero continuar na aula posterior sobre jurisprudência estável ou imutabilidade. Antes de terminar, eu quero fazer uma pequena observação quanto ao requerido no artigo 926, em que, nos termos do 926, relevante isso, os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência. Então, eles devem estabelecer de forma coerente a sua jurisprudência, os tribunais.
de forma a mantê-las estáveis. E aqui eu quero fazer uma observação. A estabilidade não é sinônimo de imutabilidade, tá? Então, os tribunais devem, pela regra do 926, uniformizar e mantê-la estável, íntegra e coerente à sua jurisprudência. Porém, esta estabilidade, esta coerência não se transfere como sendo imutabilidade. Isso porque o caput do 926, ele busca na sua redação eliminar a instabilidade nociva de entendimento dos nossos tribunais, e especialmente os tribunais superiores, STJ e STF, por causa da segurança jurídica e da legitimidade que esses tribunais possuem. Então, eu paro aqui. O próximo ponto vocês vão perceber no material, trata-se de um ponto relevante que fala: o 926, o nosso ordenamento, busca uma jurisprudência estável ou uma jurisprudência imutável, ok? E deixo aqui uma indicação de leitura, artigo 927, parágrafo 4º do CPC, ok? Então fica aí a dúvida, fica aí a indicação para a leitura, tá joia? Me despeço aqui. Bons estudos aí durante essa semana de estudo dirigido 5.2. Um abraço.